Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Márcia Gabriele, nutricionista vibracional e terapeuta holística. A minha missão aí é te ajudar, né, a enxergar além do prato, porque nutrição não é só sobre comida. O que a gente come é muito importante, mas o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente absorve desse ambiente também está nos nutrindo, né, em todos os níveis ou nos intoxicando, que é o assunto aqui da nossa semana, tá? Eu trabalho aí com um método exclusivo que eu desenvolvi aí da nutrição dos 4 corpos. É um caminho, né, que integra os nossos 4 corpos, tá? O físico, o mental, o emocional e o espiritual, né? Porque o nosso corpo físico, ele não funciona sozinho, tá? Muita gente acha aí que o problema é só metabólico, é só hormonal, né? É só olhar para a alimentação, é só a nossa preguiça ou a nossa falta de disciplina, né? Mas o que realmente nos impede de mudar é muito mais profundo do que isso, tá? Por exemplo, aí, né, se a tua mente, se a nossa mente está muito acelerada, teu intestino não vai funcionar direito, né? Se as nossas emoções, elas estão aí reprimidas, a tua relação com a comida, ela fica totalmente, tá, desregulada. E se a nossa energia, né, ela tá intoxicada, o nosso corpo responde com vários sintomas diferentes, incluindo aí, né, cansaço, compulsão, inflamação. Não reparem aqui que eu tô bem enjambrada, viu? Na casa da praia. Tá tudo meio bagunçado aqui. Eu esqueci de trazer de casa as minhas luzes, a minha ring light. Achei o cantinho aqui mais iluminado. Por isso que tá assim meio enjambrado. Mas a gente tem que trazer autenticidade, né? E como eu falei ali no início, eu tô trabalhando o perfeccionismo. Então, ó, né? Antes feito do que perfeito. Então, assim, voltando aqui pro assunto, né? Eu sei que tem muita gente, né? Ainda que quando ouve falar dessa questão de energia, ainda acha que é esotérico, ainda acha que é algo muito místico, né? Aquela ovelha mística da família, né? Mas a verdade é que a ciência, né, ela já comprova que tudo no universo é energia. E essa energia, ela tá a todo momento vibrando em diferentes frequências. A gente tem aí o exemplo de Einstein, né? Que nos disse que tudo é energia e energia é tudo que há. Eu gosto muito dessa fala aí de Einstein, né? Porque resume tudo. Tudo é energia e isso é tudo que há. Então, a gente não tem como separar esse nosso corpo físico da tua vibração, né? Já que tudo é energia. E aqui eu não tô falando de calorias. A caloria, aquela energia que vem do alimento, é também energia. Mas a energia calórica, ela é diferente da vitalidade que vem desse alimento, tá? Então, na nutrição física, a gente olha para caloria. Mas na nutrição dos 4 corpos, a gente olha para vitalidade, a gente olha para vibração, tá? Então, já que tudo, né, é vibração, é energia, a gente não pode separar esse corpo físico disso. É isso que a gente vai falar hoje, é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, né? Como trazer essa visão para nossa vida e transformar a nossa relação com a nutrição e com o nosso bem-estar. E essa live, né, faz parte aí dessa nossa jornada de 7 dias aí do verdadeiro detox, o desafio não intox. Eu sempre gostei dessa expressão não intox, né? Para mim sempre o detox não fez muito sentido. Para mim o que fazia mais sentido era tratar a causa. De que fato, como que eu intoxico, né? Por isso que eu trouxe esse nome, né? O não intox. Então a gente vai aí vivenciar, né, uma semana para limpar não só o nosso corpo, mas também ali olhar para nossa mente, né, para as nossas emoções, para nossa energia, porque o detox de verdade não é só o que a gente come, é o que a gente elimina do nosso campo, dos nossos campos que estão, né, ao redor desse corpo físico, essas camadas que eu trago aí no meu método, né? A gente tem aqui, né, o corpo físico e os campos invisíveis que numa ordem, né, seria a nossa aura, que tem gente que consegue enxergar, que é um pouquinho mais sensível, que alguns exercícios, inclusive, a gente consegue. Depois a gente tem o nosso campo emocional, depois a gente tem o nosso campo mental, que é mais próximo aqui, né, dessa região mental. Depois a gente tem o nosso campo aí espiritual e tem outros, mas para simplificar, vamos trazer aí esses 4 corpos, tá? Então a gente vai limpar tudo isso, né? Vai falar sobre essas intoxicações invisíveis que drenam nossa vitalidade, né? E como pequenas mudanças aí podem transformar a nossa relação com o nosso corpo, tudo muito simples, né? Tudo muito leve, né? Então vamos juntas aí, né, romper com essa visão limitada de detox e trazer mais leveza, né, e mais clareza aí para nossa vida. Então, feitas aí, né, as devidas apresentações, bora aí falar sobre o tema desse primeiro dia, né? Como eu expliquei lá para vocês, e como eu falei aqui também sobre esse meu método, a minha bandeira, essa nutrição dos 4 corpos, né, que é baseada nessa união do físico, do mental, do emocional e do espiritual. E se um desses corpos, né, tá intoxicado, todo o teu sistema aí entra em desequilíbrio, tá? Então não adianta mudar a alimentação se a tua mente está sobrecarregada, não adianta tomar um suco detox se as tuas emoções aí elas estão acumulando mágoas, não adianta seguir uma dieta perfeita se a tua energia continua carregada, tá? E é exatamente sobre isso aí que a gente vai falar hoje nesse primeiro dia, o mito do detox. Porque o que te intoxica sem tu perceber? Porque quando a gente fala em detox, a gente fala mais sobre a alimentação, né?
Mas tem muitas coisas que a gente não percebe que também intoxica. O maior veneno, muitas vezes, não está na comida, mas está na nossa mente. A nossa mente é um dos campos, né, que a gente tem aí mais desafiadores, né? A gente vai ter um dia nessa semana que a gente vai falar mais desse campo mental, tá? Hoje vai ser mais sobre esse mito, né? Eu quero conversar um pouquinho de você sobre isso. Por exemplo, quem é que já fez, né, um detox milagroso e viu que não durou nada, ou então que depois super compensou, né? Até piorou, daqui a pouco queria emagrecer um pouquinho, queria desinchar, mas depois piorou. Inchou mais, teve compulsão, aquela história, né, de toda restrição gera compulsão, né? Eu gosto muito dessa frase também, tá? Então, quem, né, que nunca tomou aí um chá seca barriga, fez jejum aí para compensar algum excesso, ou sei lá, né, cortou completamente aí algum alimento, acreditando que isso ia resolver tudo, né? O que ninguém nos conta, né, é que o maior problema não é o que a gente come, mas o que a gente acredita sobre comida, sobre corpo e sobre saúde. E tem outra frase que eu gosto muito também, né? Se a raiz está intoxicada, não adianta a gente podar só as folhas, né? O que a gente precisa limpar está muito mais profundo, então, trazendo para essa parte do detox, é muito mais profundo aí que um suco verde, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagina que vocês querem organizar a casa de vocês, mas ao invés de arrumar todos esses cômodos, tu só limpa a sala e o resto aí da bagunça tu coloca lá dentro do armário, embaixo do tapete, né? E é exatamente isso que acontece quando a gente faz um detox físico aí, sem limpar o que tá acumulado aí no nosso emocional e no nosso mental. Por quê? Porque uma hora essa bagunça vai aparecer. Uma hora ela vai voltar, né? A gente não vai conseguir esconder aí por tanto tempo. Então, esse detox verdadeiro não é só sobre excluir alimentos, né? É sobre eliminar aí padrões que nos intoxicam sem a gente perceber, tá? Então, por isso que nessa primeira live de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Por que as pessoas caem tanto nessa armadilha aí de detox físico? Porque elas acreditam que podem consertar aí anos, né, de sobrecarga emocional e mental com 3 dias de líquidos, com 5 dias de líquidos, com 7 dias de líquidos, como alguns protocolos que existem, ou ali que aquele shot da manhã, né, um shot de limão com cúrcuma, um própolis, vai apagar todo aquele estresse, todo aquele cansaço acumulado, né? É o que eu sempre digo, não adianta a gente usar shot de manhã se no resto do dia, né, eu não como nenhuma fruta a mais, ou então se eu vivo estressado, entendem que são todos os corpos que influenciam nisso, né? E também tem muita gente, né, que quer compensar em um final de semana de excesso com jejum extremo, achando que se parar de comer na segunda-feira vai limpar todo o corpo, tá? Mas isso não adianta nada, inclusive gera o quê, né? Gera mais culpa, gera mais restrição e gera mais desequilíbrio, tá? E o nosso corpo, ele não é uma calculadora de calorias, tá? Ele é um sistema vivo. Por mais que existam estratégias, por exemplo, se uma pessoa quer eliminar gordura, se uma pessoa quer ganhar massa muscular, sim, ainda temos que olhar para essa parte quantitativa, calórica, mas nunca esquecendo que o nosso corpo, ele é esse sistema vivo, né? E a nossa digestão, ela não se limita àquilo que a gente come. Então, ela envolve tudo que a gente precisa processar mental, emocional, espiritualmente e energeticamente. Eu sempre falo, né, quando ali na minha mentoria a gente chega na terceira semana, que é a semana do chakra do plexo solar, aonde está a parte digestiva. É o centro de energia onde se localiza essa região digestiva e a energia que está ali a gente chama de plexo solar, né, esse centro, esse vórtice. Então, ele é responsável pelas nossas emoções. E a parte física é responsável pela digestão. Então, entendem como a gente não digere só alimento, a gente digere emoção. Tanto que quando a gente fica um pouquinho nervoso, né? A gente já fica com dor de barriga, né? Pode contar aí que vai causar alguma questão digestiva, essa questão emocional. Tá? Então envolve tudo isso. Então, ao invés de a gente tentar, né, aí um detox restritivo, né, que só reforça esses padrões de culpa, de restrição, só aumenta um desequilíbrio, né, e essa questão da punição também, que muita gente apresenta, né, a gente vai falar aqui, né, de como limpar de verdade esses 4 corpos, né, o físico, emocional, o mental e espiritual, tá? E eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse mito, né, dos alimentos bons e ruins, porque é daí que vem a culpa e a punição. A gente tem aquela mania de falar dia do lixo, né? Esses dias uma paciente me falou, vai ter dia do lixo. Eu falei, não, vai ter um dia de equilíbrio, que tu vai ter prazer em estar celebrando este dia, nada de dia do lixo, tá? Duvido, né, aí, de quem que nunca acreditou, por exemplo, né, que comer carboidrato, por exemplo, à noite engorda, ou que fruta tem muito açúcar, ou ao contrário, já que é fruta eu posso comer, né, de forma indiscriminada, por exemplo, né, ou que eu preciso contar a caloria o tempo todo para ser saudável, tá? Quando a gente tem um objetivo estético, sim, precisamos contar calorias, mas quando a gente está da forma que a gente quer estar no sentido estético, a alimentação ela passa a ser qualitativa, né? Quando a gente não tem mais esse objetivo de eliminar gordura ou de ganhar massa muscular, a gente passa a ser qualitativa essa alimentação, né? Sem precisar toda essa contagem calórica, tá?
Então a gente tem que pensar sempre que o que a gente come não é só sobre nutriente, né? Mas sobre o impacto que isso gera no nosso corpo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, né? Por exemplo, se a gente faz lá um bolinho caseiro, cheiroso, né? Com carinho, no momento de alegria, né? O nosso corpo, ele vai digerir, vai absorver essa energia que a gente colocou, né? Quando a gente fez essa receita, quando a gente fez com carinho, com amor, né? Mas, por exemplo, se a gente come lá um fast food ultraprocessado todo dia, se esse fast food passa a ser o nosso almoço, por exemplo, a nossa janta todos os dias, por mais feliz que a gente esteja naquele momento comendo, essa carga química, né? E esses efeitos cumulativos de uma alimentação ultraprocessada, elas vão gerar inflamação e desequilíbrio para o nosso corpo físico a longo prazo. Outro exemplo aqui, né? Se a gente toma refrigerante, né, e come processados com frequência, o que é processado? A gente tem que pensar que o ideal, o saudável, é claro, aquela velha dica, né, desembalar menos e descascar mais. Então, tudo que vem da natureza é mais natural, portanto, né, mais indicado para nossa alimentação. Tá, então processado é tudo que eu brinco, né? Que o homem colocou a mão, que processou, né? Que teve ali um processo industrial envolvido. Então, quanto mais processa aquele alimento, mais ultraprocessado é, tá? Exemplos, né? De ultraprocessados, quais são as carnes ultraprocessadas, por exemplo. Tu pega os presuntos da vida, as salsichas, isso é ultraprocessado. Então, né? Quanto mais o homem coloca a mão ali, né? Menos saudável para o nosso corpo. Então, se a gente se alimenta disso com frequência, né, processado, refrigerante, o nosso corpo ele vai acumulando toxinas, já que aqui a gente está falando de detox, né? A toxina sim vem da alimentação também, e isso com certeza vai dificultar aí a nossa digestão e vai desregular todo esse nosso metabolismo. Agora, se a gente come aí, né, um prato equilibrado, nutritivo, mas, por exemplo, se a gente está comendo esse prato sem vontade, ai que saco, a minha nutricionista me passou isso aqui, ai eu odeio essa alface, meu Deus, que gosto horrível, entendem? Culpados aí por estar fazendo aquela coisa sem vontade, estressados porque não está saboroso, entendem que o nosso corpo também não vai conseguir absorver bem esses nutrientes? Entendem? Por isso que o equilíbrio, né, ele é algo mais profundo, ele não é só sobre essa escolha alimentar, é sobre a nossa escolha energética também. É sobre a energia que a gente coloca na refeição. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como eu enxergo a alimentação. Nossa, que bom comer algo saudável que está nutrindo as minhas células de vitalidade e de energia, porque eu preciso produzir, eu preciso evoluir, eu preciso servir, eu tenho os meus objetivos, eu tenho as minhas metas. E quanto mais intoxicado está o meu corpo, menos eu vou conseguir progredir nos meus objetivos. Vocês entendem como é diferente o olhar? Agora, se vocês olham só para o físico, para a estética, a energia que se coloca ali não vai nutrir essas células de vocês. Por quê? Porque vai vir a culpa, vai vir o estresse, vai vir o desânimo. Ai, que droga, eu tô comendo isso, mas eu queria estar comendo outra coisa. Entende? Então, isso é um mito. Não existe alimento bom e ruim. No sentido de dia do lixo. Entendem? É isso que eu quero chegar. Eu, de vez em quando, vou no shopping, tem lá um hambúrguer que eu gosto, eu vou comer um hambúrguer. E vou comer feliz. Porque aquele hambúrguer de forma, né, esporádica, ele não vai me intoxicar. Entendem? Isso que é o equilíbrio. Entende? Então a culpa, ela pode vir tanto de uma alimentação saudável, quanto de uma alimentação não saudável, no sentido de alimentos mais processados. E eu não gosto de chamar de lixo, né? Eu acho que alimento é alimento e ponto. É a gente que vai definir, né? O que o nosso corpo está pedindo naquele momento. Vou lá na casa da minha avó, né, num domingo, ou então lá tomar um café da tarde com a minha avó, ela faz aquele pãozinho gostoso, cheio de manteiga. Nossa, maravilhoso. Eu vou ali e vou comer aquele pãozinho com ela, entendem? É diferente eu comer todos os dias, né? Então é isso que eu quero falar para vocês. A gente tem que entender que não existe alimento bom e ruim. Existe aquilo que a gente acredita que é o melhor pra gente. Então a gente tem que entender, né, que a frequência que eu como os processados vai fazer mal. Sim, vai intoxicar meu corpo físico. E se eu amo as minhas células, e se eu quero evoluir, e se eu vejo a alimentação como algo que me nutre, eu não vou me sentir bem comendo aquilo ali todos os dias. Então vai ser esporadicamente. E quando eu comer esporadicamente, eu sei que vai estar valendo a pena, porque aquele é um momento que vai me trazer prazer. É uma viagem, eu quero experimentar culinária, entendem? A gente não pode ficar escravo, né, e refém disso. É isso que eu quero trazer aqui para vocês nessa questão do mito, né? É um mito dizer que existe alimento lixo ou não. Existe momento e existe entendimento de nutrição. O que vai nutrir as minhas células e o que nutre meu emocional e o meu mental. Se eu como um prato de salada com raiva, isso não é nutrição. Porque a nutrição é além do físico, né? Ela é dos 4 corpos, do mental, do emocional, do espiritual e do físico. Então é uma questão bem legal aí para vocês refletirem, tá?
Então eu vou entrar aqui nos exercícios. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um. Todos os dias vão ter essas mini lições, né? E a primeira mini lição do dia hoje é trazer, né, essa verdade por trás dessas intoxicações que nos seguram no mesmo lugar. A gente vive frustrado, né, em relação à alimentação. Dificilmente a gente é bem resolvido com isso. Então, entender que o maior veneno não está no que a gente come, mas sim no que a nossa mente acredita sobre alimentação. Tá? Entender, né, que a gente precisa eliminar esses padrões que intoxicam a nossa energia todos os dias. E aí que eu trago, né, a questão das crenças. Vocês têm que saber quais são as crenças aí que vocês têm sobre isso. O que é saber o que é crença? Às vezes está lá no nosso inconsciente ainda, a gente nem sabe que é um pensamento que está nos limitando na nossa vida, né? Daqui a pouco o que me serviu ontem, hoje já não serve mais. Isso são crenças limitantes. Quais são os pensamentos que hoje estão limitando o meu potencial máximo, tá? Então, por exemplo, o que seria uma crença limitante? A ideia de que a gente precisa compensar aquilo que a gente comeu. Por exemplo, fazendo exercício físico até morrer, sabe? Aquelas pessoas que vivem nessa gangorra, eu vou comer, mas eu vou lá morrer correndo lá na esteira, entende? Então, isso é uma crença, né? A ideia de que tu precisa compensar o que tu comeu. Tu precisa ter um movimento todos os dias, tu precisa ter constância, mas não porque tu não quer engordar, mas porque o movimento, ele vai nutrir as nossas células, ele é um antidepressivo natural, ele vai liberar endorfinas, né? Um monte de neurotransmissores que estão relacionados com o nosso bem-estar. Vocês entendem que muda todo o olhar? E isso vai desfazendo as crenças de tudo isso? Então, isso é uma crença, né? A ideia de que a gente precisa compensar aquilo que a gente comeu. Outra crença aí, né? A gente tem um medo, né? De determinados alimentos aí como se fossem vilões, né? Nossa, o ovo, vou comer o ovo com a gema. Nossa, o abacate. Isso é crença. Se tá na natureza, é porque tem um benefício. Entendem? Então, quais crenças que a gente tem sobre isso? Vocês acham que algum alimento é vilão ou não é? Né? Vocês acham aí que vocês precisam compensar quando vocês comem ali um pouco a mais do que vocês estão habituados, né? Outra questão aqui que eu trago para essa questão de crenças, né? O que nos prejudica nessa questão de alimentação também? Essa sobrecarga mental de informações contraditórias sobre nutrição. Daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa, daí eu vou lá em outro perfil e fala outra. Então a gente fica perdido, né, no meio disso tudo. Então cuidar isso, né? Cuidar dessa sobrecarga mental de informações contraditórias, porque hoje, infelizmente, existe muito tudo é lucro, né? Nessa vida. Então, existem, inclusive, estudos científicos que são patrocinados pela indústria. Inclusive a maioria, porque vamos dar um exemplo, vitamina D, por exemplo. Embora existam muitos estudos, inclusive livros aí, né, que trazem os benefícios, quando o nosso corpo produz determinado nutriente, micronutriente, de forma natural, não se pode patentear. Então, não é interesse das indústrias. Por quê? Porque não existe patente, existem várias marcas que podem fazer e vender, né? Entende? Então, a gente tem que cuidar muito e olhar o que está por trás. A gente tem mania de olhar só aquilo que está, né, na frente dos nossos olhos ali, né? Mas a gente precisa esmiuçar, precisa ter o nosso olhar, né, em cima dessas informações que a gente tá aí, que estão disponíveis hoje com a era digital, com a era da inteligência artificial. Meu Deus, né? A quantidade de informações aí que a gente tem que ter muita parcimônia, tá? Na hora de trazer isso como crença verdadeira. Então, né, qual que é a outra crença? Que todo problema que eu tenho, todo sintoma ruim que eu tenho, tá no que eu como e não na forma como eu processo aquilo que eu sinto. Isso também é uma crença, entende? Ah, eu fui lá e comi um monte de doce. Ok, mas vamos entender o que tá por trás disso. Não se culpa por ter comido um monte de doce. Vamos entender o que tá te levando a isso. Não é o doce o problema, entende? É na forma como tu tá processando o que tu tá sentindo naquele momento que tu precisou comer o doce. Isso, então, é uma crença. O problema está no que eu como, não no que eu sinto, tá? Então, isso é outra crença limitante, tá? E sempre lembrar, né, que tu pode seguir aí uma alimentação perfeita, mas se as tuas emoções e a tua mente, né, estiverem intoxicadas, o teu corpo não consegue absorver os nutrientes de forma certa. Por quê? Porque o plexo solar, que traz vitalidade para essa região digestiva, ele é o filtro das emoções. Então, se eles não está filtrando as emoções de forma correta, podem saber que algum problema vai nos causar na parte digestiva. Então não adianta eu ir lá no nutricionista, ela fazer uma dieta calculada, linda, maravilhosa para o meu peso, para o meu objetivo, para minha rotina, se eu não estou conseguindo digerir as minhas emoções, tá? Se vocês quiserem colocar aí alguma crença limitante que vocês acham que tem, colocar lá no grupo também, né? Porque o que é legal é que às vezes alguém falando uma crença, o outro vai trazer para a consciência aquela crença que está nele também, tá? Ok? Então, essa é uma das tarefas aí, mini tarefas do nosso primeiro dia.
pensar e refletir sobre essas crenças limitantes. O que é o legal, né? A gente começar a trazer consciência para essas crenças. É dessa forma que a gente vai conseguir evoluir no nosso processo. Porque todos nós temos crenças, né? Sejam limitantes ou não. E a gente precisa trazer, é como um iceberg, né? A gente está ali olhando só a pontinha. Mas as crenças, elas estão lá no nosso inconsciente, que é 95%, né, dos atos, né, que o ser humano faz, eles são atos inconscientes. E o que a gente faz nesse processo de cura, né, de terapia, né, é trazer essas crenças à tona para a gente poder olhar e entender, observar de que forma aquela crença está interferindo aí na minha vida, de que forma ela está me atrapalhando nos meus objetivos, nas minhas metas. Então, por isso que a gente faz essa reprogramação, tá? Através de afirmações positivas, eu gosto muito. Por isso que outra tarefa do dia é a afirmação do dia, que é essa reprogramação energética aí para soltar esses padrões limitantes, né? Então, para hoje a gente vai trazer a crença de que meu corpo não precisa de punição, tá? Ele precisa de equilíbrio. Então, sempre, né, que identificarem, né, uma punição, uma culpa aí na questão alimentar, lembrem dessa afirmação, escrevam no bloco de notas do celular, coloquem na cozinha, escrevam aí num post-it e colhem na geladeira. Meu corpo não precisa de punição, ele precisa de equilíbrio. E encontrem esse equilíbrio de vocês. O que faz sentido para vocês? Vocês querem ter mais vitalidade, querem dormir bem, né? Querem dar o máximo potencial aí na vida profissional de vocês, né? Em todas as áreas da vida, né? Quanto mais vitalidade, potencial a gente tiver, melhor. Então, encontrem esse equilíbrio, né? E a partir disso, escolham uma alimentação que está de encontro a esse equilíbrio que vocês querem atingir, tá? E toda vez que o pensamento de culpa vier, ou que vocês sentirem aí, né, que precisam compensar alguma coisa, repitam isso, repitam essa afirmação, escrevam. Eu uso muito afirmação e depois que eu comecei a trabalhar com todas essas ferramentas, né, com a radiestesia, eu vejo o quanto a afirmação ela é poderosa, tá? Então, então escrevam isso. Meu corpo não precisa de punição. Ele precisa de equilíbrio. Sempre que vier essa sensação de culpa ou de punição. Isso vai ajudar vocês a reprogramar aí essa mente para um olhar mais leve e consciente sobre a nutrição de vocês, sobre o bem-estar aí, tá? Já fizemos então duas práticas, a questão das crenças. Comecem a identificar aí quais crenças vocês têm em relação à alimentação. Comecem a diminuir, né, esse monte de informação desencontrada aí que vocês absorvem sobre comida, sobre alimentação. Tenham essa afirmação do dia aí com vocês. E outra coisa que eu gosto muito são exercícios simples aí que limpam o nosso campo e elevam a nossa vibração. E no primeiro dia aqui, ó, eu trouxe, tá, uma respiração detox, né? Já que é o detox aí que a gente tá nessa jornada aí falando sobre isso. Então hoje a gente vai fazer essa respiração de liberar para soltar aí essa sobrecarga emocional e mental que a gente pode ter acumulado, tá? Então fechem os olhos aí, né? Respirem bem fundo. Isso a gente pode fazer o dia inteiro, tá? Quando a gente tá trabalhando, tá no meio de trabalho, tá no meio aí, né, de um desafio, de uma tensão. Só isso, fecha os olhos e respira. Vocês não sabem o poder que isso tem. Por isso que eu trouxe esses micro hábitos aí, essas mini tarefas pro dia. Respiração e afirmação. Às vezes a gente subestima, né, o poder que essas duas ferramentas têm. Mas isso muda todo o nosso olhar. Então, fecha os olhos aí, respirem fundo, né? E quando a gente inspira, né, vocês podem visualizar aí uma luz dourada entrando aí no corpo de vocês, e essa luz dourada, ela tá preenchendo cada célula, como se fosse uma chuvinha assim, dourada, trazendo vitalidade para essas células funcionarem aí da melhor forma. E quando a gente expirar, né, a gente solta pela boca devagarinho e imagina, né, que toda culpa, toda crença limitante aí, né, toda punição que a gente coloca nessa questão alimentar, né, toda essa energia densa, elas estão saindo aí do nosso corpo como se fossem fumacinhas, né, cinzinha assim, e no lugar, assim, dessas células, essa luz dourada preenche. E é isso, tá? E aí vocês podem repetir aí por 3 minutinhos, né? Fiquem mais tempo aí nessa respiração, sentindo toda essa leveza tomando conta aí de vocês. Eu gosto sempre depois que eu finalizo o meu treino do dia, o meu movimento, que eu faço a parte ali do relaxamento, quando finaliza, porque eu tô com aquela sensação ali boa, né, das endorfinas, eu paro para sentir o que é um corpo endorfinado, eu imagino essa luz dourada. E eu sempre falo assim: ter saúde é bom demais. As minhas células sentem isso todos os dias e sempre. Então, isso fortalece essa saúde, essa vitalidade do corpo, né? Vocês vão ver, vocês vão ficar menos doentes depois que começarem a fazer isso. Então, essa
é uma das práticas energéticas aí de hoje, do primeiro dia. A gente tem aí das crenças limitantes. Então, qual que é a prática? Escrevam essa crença, tá? Que vocês têm sobre alimentação, bem-estar, e reescrevam uma nova. Isso ajuda bastante também. Vou dar os exemplinhos aqui para vocês, tá? Por exemplo, primeira crença: preciso cortar carboidratos para emagrecer. Não posso comer mais nada de carboidrato. Isso é uma crença. Qual que é a nova crença? Meu corpo precisa de energia e equilíbrio para funcionar bem. Ponto. Aí depois que vocês identificarem a crença, eu vou dar mais uns exemplinhos aqui para vocês. Escrevam, tá? No papel essa crença limitante e depois rasguem esse papelzinho. Quem quiser pode até queimar, né? Mas só rasgar já tá bom. Por quê? Porque isso vai simbolizar que tu tá liberando essa programação antiga aí e criando uma nova realidade. Simples assim e funciona. Não subestimem esses exercícios. Isso é maravilhoso, tá? Outra crença aqui, né, que vocês podem ter. Preciso comer de 3 em 3 horas, porque senão meu metabolismo vai desacelerar. Isso é uma crença. Porque cada pessoa tem o seu ritmo, né? Cada pessoa tem o seu biotipo, cada pessoa tem o seu gasto, tá? Então, qual que é a nova crença? Meu corpo sabe regular a fome quando eu o escuto. Essa é a nova crença. Rasguem essa crença, coloquem fogo, rasguem, piquem ela, esse papelzinho aí, coloquem fora. E depois imaginem ela, essa luz dourada preenchendo, né? Cada partezinha aí de vocês. Eu vou trazer mais 2 crenças aqui de exemplo, tá? Frutas engordam e devo evitá-las à noite. Qual que é a nova crença? Frutas aí são fontes de vida e nutrição para o meu corpo físico e energético. Vem da natureza, né? Inclusive tem frutas que são mais indicadas para a noite, por exemplo, o kiwi, porque ele tem lá, né, fitoquímicos que nos auxiliam no sono. Pena que tá tão caro, né? Eu adoro kiwi, gosto de comer de colherzinha assim. Outra fruta muito boa para noite é o abacate, por conta, né, das gorduras anti-inflamatórias. Então, qual que é a última crença pra gente passar ali pro próximo, pra próxima mini tarefa e finalizar aqui, né, pra não ficar muita coisa pra vocês. Última crença, então. Preciso contar calorias para saber se a minha alimentação tá saudável. Ai, parece que eu não tenho. Eu vejo muito, os macros, né? O pessoal gosta de falar, meus macros. Tudo bem, eu trabalho também com isso, né? Tem muito paciente meu aí que tem objetivo de estética, de emagrecimento, de hipertrofia. Eu calculo sim, porque ainda a gente tem que botar a matemática aí para certos objetivos, mas a gente não pode ficar bitolado nisso, né? Qual que é a nova crença, então? Alimento saudável é aquele que nutre o meu físico, as minhas emoções, a minha mente e a minha alma. Certo? Então achem aí essas crenças limitantes, rasguem, queimem, né? Escrevam essa crença limitante no papelzinho e reescrevam aquela crença nova, aquela crença que vai ajudar vocês aí a se sentir muito melhor, muito mais leve, né? Vai melhorar muito a relação alimentar aí de vocês. E a última aqui, né, mini tarefa, é a receita vibracional do dia. Por que vibracional? Eu expliquei ali para vocês, né? Toda essa questão de energia, que tudo é energia e tudo é vibração. Então, eu vou trazer essas receitas que olham para essa questão da vitalidade, tá? E hoje, o primeiro dia, eu trouxe essa receita da água solarizada para reprogramação celular. Não sei se vocês já viram sobre isso. Água solarizada, o que é isso? Simplesmente pegar um copo ou uma garrafa de vidro transparente com uma água filtrada, uma água, né, saudável, e colocar no sol. É isso, por pelo menos 30 minutinhos ali, permitindo, né, que essa água absorva toda essa energia solar. E aí a gente pode tomar essa água, mas a intenção ela conta muito. Então é legal de mentalizar essa afirmação. Eu solto tudo o que não me nutre e recebo o que me fortalece. Eu solto tudo o que não me nutre e recebo o que me fortalece. Solto tudo o que não me nutre e recebo o que me fortalece. E tomo aí essa aguinha solarizada. Tá? Vocês podem... Hoje aqui, né, a proposta é fazer ela sem cor, tá? Porque a gente também pode fazer água solarizada para os chakras, né? Cada centro de energia é uma cor, né? Os 7 principais, que são os 7 ligados às nossas glândulas, cada um deles tem uma cor. E quando a gente tá com alguma questão mais específica relacionada a algum desses centros de energia, por exemplo, eu não estou sabendo me comunicar direito, eu estou sentindo que eu preciso destravar minha comunicação. Essa região aqui é azul. Então, o que a gente pode fazer? Uma água solarizada azul. Ou eu posso ter um copo azul, uma jarra azul, ou botar um papel azul nessa jarra, também serve. Por quê? Porque vai pegar a vibração daquela cor ali com o sol. Isso é bem legal também, tá? Mas para não complicar para vocês, nesse primeiro dia a gente vai fazer só essa solarizada, sem especificar nenhuma cor, tá? Mas isso é muito bom. Aonde tem sol aí,
Aproveitem e façam esse copinho ou essa garrafa transparente aí. 30 minutinhos pelo menos, tá? E mentalizem aí o que vocês querem, né, pro dia de vocês. A intenção, ela é tão poderosa, mais que qualquer outra coisa, né? Por isso que a gente fala das palavras têm poder e tem. E a gente subestima isso, né? A gente tinha que saber usar isso de uma forma muito melhor, né? Por isso que eu trago aqui muito a intenção, tá? Então, tome a aguinha ali, depois de 30 minutos pelo menos no sol. E intencione. Eu solto tudo o que não me nutre e recebo o que me fortalece. Vocês vão ver também o quanto vai trazer de vitalidade para esse corpo de vocês. Certo? Então é isso. O que a gente falou e fez aqui hoje é só o começo, é só o primeiro dia aí, né? E essa semana, essa jornada de 7 dias vai ajudar vocês aí a perceber, né, o que realmente intoxica o corpo, além da comida, tá? A comida também, mas é muito além, vocês entendem? Mas se vocês querem ir além, né, aprender a manter essa energia limpa de forma contínua, eu tenho os meus atendimentos, né, eu tenho a minha mentoria, a gente vai muito mais profundo, tá? Então vamos desconstruir aí, né, essa ideia de detox como algo físico e entender que a verdadeira limpeza, ela vai muito além do nosso prato, tá? Então amanhã a gente segue aí pro segundo dia desse desafio não intox, onde a gente vai falar do primeiro corpo, a gente vai falar amanhã sobre a desintoxicação do corpo físico, tá? Porque limpar não é privar, é nutrir, tá? E aí depois a gente segue o corpo emocional, o corpo mental, o corpo espiritual. A gente vai falar um corpo, uma camada em cada dia. Hoje foi mais, né? Eu queria trazer para vocês aí essas reflexões, mas amanhã a gente começa a olhar camada por camada, certo? E a gente vai explorar aí, né? Como se libertar dessa mentalidade de restrição e começar a nutrir esse corpo de verdade, sem culpa, sem punição, com muita vitalidade, com muita energia boa, certo? Se preparem aí para mais um dia amanhã. Tchau, tchau!